Pai, queria pedir essa permissão para me receber minha primeira comunhão. Quantos anos você tem, Mel? 11 anos, Senhor. Creio que você ainda seja muito jovem para receber a primeira Eucaristia. Ok, Padre, obrigada. Tudo bem com vocês? A gente vai começar contando a história de dois reis que tiveram uma vida de retidão assim. Um foi mais reto e o outro desobedeceu a Deus. Mas vamos lá. Eu vou contar a história do rei Davi, o terceiro rei de Israel. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, o homem escolhido por Deus para liderar seu povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, nos livros 1º e 2º Samuel, 1º Reis e 1º Crônicas. Quem foi Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Davi viveu por volta de 1000 a.C. e foi o terceiro rei de Israel. Nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo de sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. Exercendo sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou diversas situações desafiadoras. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Davi se torna rei de Israel. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente. Porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos. No entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. A maioria dos comentaristas entende que provavelmente os que estavam presentes naquele momento entenderam que talvez Samuel estivesse ungindo um possível sucessor em seu ministério profético. Seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Agora, só para explicar, rei Davi, ele teve muitos filhos e um desses filhos foi Salomão, que nasceu em 990 a.C. Ele foi o terceiro rei de Israel. Não, o quarto. Não, foi o terceiro. Rei Davi foi o quarto. Não, o rei Davi foi o terceiro. Ele era filho do rei Davi e Batseba. Salomão foi o rei que governou cerca de 40 anos. Ele é o escritor do livro de Provérbios e Eclesiastes, que são livros sapienciais da Bíblia. O nome Salomão deriva da palavra Shalom, que significa paz. Então o nome dele, Davi deu o nome dele na intenção de ser o significado pacífico. Salomão amava muito a Yahvé, que hoje nós conhecemos como Deus, E ele sempre fazia holocaustos e oferecia sacrifícios e geralmente ia para Gabaon. Em uma dessas visitas a Gabaon que ele fez, ele ofereceu um sacrifício a Deus, onde Deus lhe apareceu em sonho e disse: "Pede o que quer, que eu te darei." Então Salomão respondeu: "De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar."
E teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que lhe disse: Portanto pediste isso, não pediste para ti muitos dias, nem para ti riquezas, nem pediste para ti a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não haverá. E também, até o que não pediste te dei, assim como riquezas, glória e glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, eis que era um sonho. Indo para Jerusalém, pôs-se perante a Arca da Aliança. Para quem não sabe, a Arca da Aliança foi era onde guardavam as tábuas dos mandamentos, que foi onde Moisés foi ao monte e veio a ele as tábuas, e eles também usavam a Arca da Aliança como meio de comunicação entre Deus e eles. Pôs-se perante a Arca da Aliança do Senhor e sacrificou um holocausto, preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete aos teus servos. E o mais interessante é que, logo após ele ter pedido discernimento, um tempo depois, duas mulheres tinham tido cada uma um filho, e foi um tempo muito próximo, assim. E as duas moravam na mesma casa. E quando elas estavam dormindo, um dos filhos morreu. E a mulher trocou os filhos. Mas quando a outra acordou, ela percebeu que os filhos estavam trocados, então foi conversar com o rei, que no caso era Salomão. E Salomão, enquanto as duas estavam discutindo, pediu discernimento a Deus, e Deus lhe deu. Salomão disse então, já que as duas estão discutindo, corte o bebê no meio e entregue uma metade para cada. E a mãe verdadeira do bebê disse: não, eu prefiro o meu filho nas mãos de outra mulher do que ele morto. Já a outra disse que era justo cortar o bebê no meio. Então Salomão, com discernimento divino, entregou o filho à sua mãe verdadeira. E é isso. Vou terminar contando a história de Davi e Golias. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. Davi havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos, que eram guerreiros, bem como colher informações para o seu pai sobre a batalha contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido do lado hebreu. O lado vencedor determinaria o resultado da batalha. Esse desafio já durava 40 dias, mas ainda ninguém havia sido escolhido para lutar contra Golias. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha. Por isso ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão de sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguiu manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou uma pedra e uma funda como uma arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Obrigado.
padre não permitiu receber a primeira comunhão, vim pedir para vocês se eu posso receber. Então me fale pelo menos 4 mandamentos. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Como você não sabe o quarto, creio que você não poderá receber a primeira comunhão. Ok, Marta, obrigada. Eu quero falar sobre a história de São José Luís Santos del Rio. Deu um probleminha e eu tive que escrever isso da minha cabeça, então se ficar um pouco curta porque São José Luís Santos del Rio foi um santo que já conhecia, mas fiquei feliz ao recebê-lo. Foi um santo jovem e mártir que morreu aos 14 anos. O martírio não é apenas morrer por Cristo, é estar pronto para dar sua vida por Cristo. Como aconteceu com São José Luís, quando o cavalo de seu chefe se perdeu e lhe deu o seu cavalo, dizendo: salve-se, Senhor, mesmo que me matem, eu não faço falta, e o Senhor sim. E foi assim, dessa forma corajosa, que foi capturado. Quando estava prestes a morrer, disse: viva Cristo Rei, nos vemos no céu, e viva a Virgem de Guadalupe. Senhor, eu sei do fundo da minha alma receber, mas nem o Padre nem a Madre permitiram. Então vos peço que seja feita a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Agora eu percebi o quão você deseja receber a primeira Eucaristia. Então, se você quer recebê-la, venha amanhã de manhã na missa para você receber a primeira Eucaristia. Eu vou receber a minha primeira Eucaristia. Arrogante que aprendeu os ensinamentos divinos da religião cristã e passou a fazer o bem. Para deixar para trás sua vida antiga, ele mudou de nome e passou a seguir Jesus e perseguido pelo que acreditava. Hoje, como santo, é conhecido como pradoeiro dos motoristas viajantes. O verdadeiro nome de São Cristóvão era Getão, e quase não há nada sobre ele antes dele ser cristão. Existe apenas uma descrição que ele era um homem forte, muito alto e de aparência marcante. Por causa da musculação física, Cristóvão trabalhava como guerreiro para o rei de Cadã, porém ele não estava mais satisfeito com aquela atitude. No seu coração havia um grande desejo de trabalhar com o rei mais poderoso, o rei dos reis. Durante uma festa no reino, o guerreiro percebeu que o rei fazia o sinal da cruz toda vez que as músicas cantadas citavam o nome do demônio. Curioso, ele questionou o motivo daquela atitude. O rei respondeu que aquele símbolo era uma proteção contra a presença do mal que estava sendo cantado. Cristóvão então entendeu que o demônio era o mais poderoso, que era o rei. Por isso seria o maior mestre que ele tanto desejava servir. Crente de que finalmente encontrou o seu rei, guerreiro saiu em busca do demônio pelo deserto, até que encontrou, e juntos caminharam durante um longo tempo. Porém, o guerreiro notou que quando o demônio viu o sinal da cruz, rapidamente fugia dela, mudando a direção da viagem. Logo, finalmente, compreendeu que a figura ligada à cruz era seu verdadeiro rei, por aquele com maior força e poder entre todos. Ele descobriu que o mestre que procurava se chamava Jesus Cristo, e para encontrá-lo, pediu um conselho a um eremita sábio. Este homem disse que era necessário orar muito e jejuar. Mas Cristóvão não acreditou naquele simples conselho. Então o eremita falou para ele ficar na beira de um rio para ajudar a travessia das pessoas, reprovando o amor entre elas. Depois de se tornar cristão, o guerreiro ajudou quem precisava, passando pessoa por pessoa pelo rio, em seus ombros.
Em uma noite de tempestade, um menino apareceu para pedir ajuda, a passar sendo prontamente atendido. Apesar de ser pequeno, a criança era bem pesada, fazendo que ele precisava se esforçar ao máximo. Ao final do percurso, o menino revelou a identidade, que era Jesus Cristo. Com isso, o santo provou que, independentemente da dificuldade, ele sempre serviria ao Filho de Deus. Por esse motivo, ficou conhecido como portador de Cristo e passou a se chamar São Cristóvão, o pradoeiro dos motoristas e viajantes. Tirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Irmã Vitória, peça para a irmã Isabela, peça para a irmã Vitória ver se não está bem. Irmã Vitória, veja se a senhora está bem. A história da Beata Imelda Lambertini, a santa que morreu de felicidade de fazer a primeira Eucaristia. Terminou-se a missa e passou-se longo tempo que a pequena religiosa não dava sequer um movimento, e ninguém se atrevia a ver o que a pequena Imelda fazia, e o que havia acontecido com ela. Ninguém queria perturbar aquela paz beatificada, aquele êxtase da Beata Imelda. Nos mostra de modo especial essa angelical menina, que nasceu no ano de 1322, em Bolonha, na Itália. Seu pai, Egano Lambertini, pertencia à alta nobreza e desempenhou cargos importantes, como de governador de Brescia e de Veneza. Mesmo sendo uma pessoa de alta nobreza, ele teve uma profunda fé e amor aos pobres.
Sua mãe, Castora, da nobre família Galuzzi, rogava com ardorosa fé a Nossa Senhora a graça de ter um filho. Após rezar inúmeras vezes o rosário, Castora, a mãe de Imelda, alcançou essa graça de ter um filho ou uma filha. Quando Imelda tinha somente um dia de vida, sua mãe consagrou a Nossa Senhora. Ela não somente consagrou, mas ofereceu Imelda a Nossa Senhora. A voz de Deus não tardou a inspirar-lhe, no fundo da alma, o desejo de abandonar o mundo e consagrar-se totalmente a seu serviço. Na época, era comum a admissão de crianças em conventos, seja por vontade própria, seja por iniciativa da família. Assim, Imelda, aos 8 anos de idade, foi admitida como oblata no mosteiro dominicano de Santa Maria Madalena de Vale de Pietra, onde se preparava para ingressar no noviciado. 2 anos depois, em uma singela cerimônia íntima, teve a felicidade de receber o hábito de São Domingos. Só pelo fato de vê-la passar com alegria, modéstia e humildade, as religiosas sentiam-se confirmadas em sua vocação. Depois de Imelda fazer a primeira Eucaristia, ela, depois de muito tempo rezando, uma das irmãs foi vê-la, e nessa hora Imelda morreu de felicidade de fazer a primeira Eucaristia. O corpo dela está corrompido há mais de 670 anos. José de Cupertino. O santo nasceu no estábulo, a exemplo de Jesus, em Cupertino, no reino de Nápoles, a 17 de junho de 1603. Filho de pais pobres, tornou-se um pobre que enriqueceu a igreja com sua santidade divina. José, quando menino, era a tal ponto limitado na inteligência, que pouco aprendia a apresentar dificuldade nos trabalhos manuais. Porém, de maneira extraordinária, progrediu no campo da oração e da caridade. O poder da oração levou São José de Cupertino para o convento franciscano e ao sacerdócio, precisando para isso que a graça suspirasse as falhas da natureza. Desde então, manifestavam-se nele fenômenos místicos acompanhados de curas milagrosas, que o tornou conhecido e procurado em toda a região. Depois de sofrer muito de diversas maneiras, predisse o lugar e o tempo de sua morte, que aconteceu em 18 de setembro de 1663, contando com 60 anos de humilde testemunho e docilidade aos carismas do Espírito Santo. Foi beatificado por Bento XIV em 1753 e canonizado por Clemente XIII em 1767. Agora vamos contar um pouco mais sobre uma pessoa muito interessante da Bíblia e que sua história nos ensina uma importante lição para as nossas vidas. Ele se chama José do Egito, filho de Jacó. Tinha 11 meio-irmãos e era o mais novo. Era o filho preferido de Jacó, por conta de ser o filho primogênito de Raquel. Também, pois nasceu por um milagre. Nasceu mesmo na velhice de Jacó e Raquel. Seus meio-irmãos não gostavam tanto do mais novo por ser o favorito. José, pode vir aqui um pouco, por favor? Estou indo, pai. Ajuda. Estão vendo o que eu estou vendo? Sim, o pai está dando um manto especial para José. É, para nós deu esses mantos velhos. Agora ele foi longe demais. Estamos perdendo para ele. Temos que fazer algo com ele. Já sei. Que tal nós matarmos ele? Daí nós não precisamos mais se preocupar com ele. Sim. Não, mas isso não seria certo.
Imagine como nosso pai ficaria triste ao ver que ele morreu. Levemos ele para um poço não tão perto de casa. Assim, nós veremos depois o que veremos. Não tem outra escolha. Ok, pode ser. Não temos outra escolha. Após essa reunião, pela manhã, os irmãos de José decidem entrar em ação. Eles iriam prender José e jogá-lo em um velho poço não muito perto de casa. Vamos, o nosso poço está lá daqui à frente. E agora? Não sei, temos que pensar. Cansei. Vamos levar ele para outro lugar. Um lugar muito longe daqui. Sim, depois falaremos para o nosso pai que ele foi comido por uma fera. Sim, Pode sim, ser. sim. Sim. Pode ser. Aqui, tá muito escuro. Espere, a gente já te tira daí. Olha lá, 3 pessoas. Vamos ver se eles querem buscar José. Olá. Bom dia. Nós estamos com um pouco de pressa. Você sabe para onde fica o Egito? O Egito fica pra lá. Mas espera, vocês estão indo pro Egito? Sim. Vocês cobrariam quanto se a gente vendesse esse escravo? 2 moedas de prata. Está feito. Após ser vendido como escravo, José trabalhava muito e dormia em uma cela da cadeia com 2 presos. E traduziu os sonhos deles. O primeiro foi: sonhei que estava diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela floresceu e deu uvas, que amadureceram. Eu espremi essas uvas em uma taça que dei ao faraó. José então disse: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai tirá-lo daqui e restituir o seu cargo como copeiro. Quando isso acontecer, não se esqueça de mim. Fale de mim ao faraó, porque estou aqui injustamente. O segundo disse: eu sonhei que sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão. As aves vinham comer das cestas que eu trazia na cabeça. José então lhe respondeu: dentro de 3 dias o faraó virá buscá-lo e ordenará a sua decapitação. As aves comerão a sua carne. Após os acontecimentos virarem realidade, o faraó rapidamente soube da notícia e mandou José traduzir seus sonhos. Eu tive um sonho que nenhum dos meus sábios e profetas soube interpretar. Esse sonho tem me perturbado muito. Você acha que consegue interpretar? Me conte o seu sonho e Deus irá interpretá-lo. Se me permite, faraó, vou dar-lhe um conselho. Torne um homem responsável por guardar a comida durante os tempos de fartura. Assim, quando a fome vier, a comida servirá de estoque. E a terra não ficará arrasada. Muito obrigada. O tempo passou e os acontecimentos que José predisse se cumpriram. Durante os 7 anos de fartura, José organizou o povo do Egito, ajuntou alimentos e colocou-os em celeiros. De onde vocês são? Não, Senhor. Viemos buscar alimento. É mentira.
vieram espinhar nossa terra. Não, somos todos filhos do mesmo Pai. Esse. E tire o manto dele. Ao voltarem para casa, os irmãos imploraram para que o pai deixasse que Benjamim, o irmão de José, fosse com eles para o Egito. Jacó hesitava, mas não tinha opção, e deixou ele ir junto com os irmãos. Senhor, ele veio nosso irmão mais novo, Benjamim. O Senhor te dá a graça, meu filho. Servo, prepare um banquete para nós. Sim, Senhor. Após a refeição, José pediu para que os seus empregados preparassem as bagagens de seus irmãos. Ordenou que fosse colocada uma porção completa de suprimentos e o dinheiro que cada um trouxe. Ordenou ainda que fosse colocada a sua taça de prata pessoal na sacola do irmão mais novo, Benjamim. Não podemos aceitar que esses recados virarem seus escravos, não merecemos. Eu sou José. E meu pai ainda está vivo? Eu sou José. Eu sou José, aquele que vocês jogaram no poço, aquele que vocês tinham tanta inveja e aquele que vocês me venderam como escravo, aquele que Deus nunca abandonou. Que Deus nos dê a sabedoria de Salomão, A felicidade de Melda de recebê-lo. A confiança de José, A fortaleza e confiança de Davi. para que nós sejamos portadores de Cristo, assim como Cristóvão. Que possamos progredir na oração como São José de Cupertino. E tenhamos a certeza, assim como São José Luís Santos del Rio, e gritemos para o mundo ouvir: Viva Cristo Rei! 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 Viva Cristo Rei!